Fala pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Vem cá, vamos conversar? Gente, meu convidado de hoje é um convidado assim que enche o meu coração. É uma pessoa que hoje ela tá me ajudando a entender os meus processos, os meus projetos. Ela tá servindo de instrumento para que eu seja um instrumento. Eu falo que hoje isso tudo que está acontecendo, o podcast, não é um projeto meu. É um projeto que hoje vocês vão entender por quê. Hoje eu tô com essa pessoa maravilhosa, o pastor Itamar. Obrigado pelo convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém, eu que agradeço. Um abraço para todos aí que estão acompanhando. E a alegria e a satisfação é minha, viu, Thiago, de estar aqui. E a minha satisfação maior do que estar aqui é ter te conhecido. Né? Então, a bênção que você é. E eu creio muito no propósito de Deus na sua vida, né? Cara, fico feliz de fazer parte disso aí. A gente vai conversar sobre isso hoje. Vambora. Porque é forte. É forte o Brasil. É forte. Gente, é forte. Então, se vocês não perder um minuto desse podcast de hoje, desse episódio. Hoje a gente vai conversar. O que é o tema hoje? O tema hoje é o que Deus faz na vida de quem entrega verdadeiramente a Ele. Não é isso? Sim. Itamar. Quem que é Itamar? Não o pastor, mas Itamar. Então, o Itamar é um rapaz de 39 anos de idade, casado há 18 anos, pai de 3 filhas, né, uma de 12, uma de 6 e uma de 1 ano e meio, 3 meninas, né? É um camarada, eu pelo menos me considero simples, mas que decidi colocar fogo no meu futuro. É um cara que não presta para fazer mais nada se não for para viver os propósitos de Deus para minha vida. Cara, você tem 39 anos. Tenho 39 anos. Eu sou mais velho que você. Vou falar com você, gente. A latinha aqui tá olha aí, olha isso aí. Vou falar com você. A pele negra, gente. Quando a gente fala, pra você ver isso aqui. É verdade. É maravilhoso, gente. Aqui andou muito com pneu murcho na terra, né? Cara, pai de 3 meninas. 3 meninas. É Clarice, Isabela e Helena. Como que é ser pai de 3 meninas? Cara, eu tenho 4 mulheres pra mandar em mim, né? Eu tenho a Paula, que é a esposa, a Clarice, a Isabela e a Helena. Lá em casa, eu costumo brincar que... Só que isso é uma demonstração muito, eu acredito, do amor de Deus. Porque a filha é mais carinhosa com o pai, né? Sim, eu tenho uma. Então, você tá ligado? Lá em casa é um chamego só. Eu sou o único homem da casa... Até então, né? Vai chegar o tempo lá que vai chegar outros camaradas lá. Mas... seja um homem de Deus. Ah, vai ter que ser, mano. Eu já falei isso com as meninas, já que eu vou comprar já a garrucha lá para deixar guardado. Cara, o que eu fiz? Minha menina tem 9 anos, chama Ana Lu. Quando falou assim, tem que ter o padrinho, beleza. O que eu fui? Eu fui e chamei um amigo meu, que é terceiro dan de Rapkido e militar. Que eu falei assim, primeiramente você vai conversar com seu padrinho primeiro, depois você vem conversar comigo. Entendeu? Pra me ajudar. E sua esposa, cara? Como que é a relação suas, dia a dia? Como que é? Ser o Itamar, o pai Itamar e o esposo. Eu costumo dizer que o Itamar só existe hoje fazendo o que ele faz porque tem uma Ana Paula atrás dele. Né? Então é ela que me coloca pra frente, ela que me vai fazer, vai dar certo, vai pra cima. Sim. Então a gente tá juntos há 22 anos, né? Começamos a namorar com 16, casamos com 21. Então já tem 22 anos já que nós estamos juntos. Como que vocês se conheceram? Cara, foi uma situação muito engraçada do jeito que a gente se conheceu, porque nessa fase de 16 anos a gente se conheceu, eu morava em Belo Horizonte, na região do bairro Santa Mônica ali. Sim. E ela morava no Leblon.
Só que tinha um lugar em comum que era uma discoteca que tinha Apoteose. Sim. Ali no Santa Mônica ali. E a gente se conheceu ali, nessa discoteca. Aí, por alguns motivos, nós mudamos do Santa Mônica para um bairro chamado Mantiqueira. Sim. Ali é região de Venda Nova também, né? Mas Venda Nova, Ribeirão das Neves e tal. E eu mudei de escola. E quando eu chego nessa escola, eu vejo a Paula estudava nessa escola ali. Então foi a partir disso, né? Foi um namoro de escola que a gente começou a criar esse relacionamento e já tem esses 22 anos aí, uma história já escrita, né? Então eu não seria quem eu sou ou não faria o que eu faço se eu não tivesse a Ana Paula comigo. Então segura aí. Agora me fala o seguinte, eu sempre faço uma pergunta para meus convidados. Quem que é o Itamar com 10, 15 anos? Então, o Itamar era um cara que tinha sonho de ser jogador de futebol, cara. E era bom no negócio? Era. Diz que era, né? Hoje eu brinco com os meninos da igreja que eu não volto pra marcar, não, mas toca comigo eu faço gol, né? Então eu... A experiência, né? Aí acontece que quem... hoje é a bola que corre, né? Você hoje não corre. A idade chega, a maturidade vem, né? Eu sou filho de mãe solteira, né? Perdi meu pai, apesar de meu pai não se relacionar com minha mãe depois que eu nasci. E minha mãe criou 2 filhos, né? Eu e minha irmã. E a partir dali, ela foi uma das pessoas que mais incentivaram isso. Esse processo todo, me levava a fazer teste, essas coisas todas. Minha mãe me colocava de castigo por causa de bagunça, mas ela falava assim, ó, você tá de castigo de ir pra rua, mas tem futebol marcado? Tem, então no dia do futebol você vai. Você já fez teste ou já jogou em algum clube? Já, joguei. Eu tava no processo de ir pro América, de jogar assim nas bases e tal. Também capaz que nós já jogamos contra junto. Mas acaba que não deu certo, não, cara. Foi uma grande frustração. Mas foi nesse período que eu desanimei. Eu me lembro que a gente estava fazendo um teste para poder tentar uma vaga no Ipatinga. Sim. E ali o cara... Foi um negócio meio estranho que ele fez. Minha mãe assinou o processo todo. Só que a gente estava, tipo, que dando a ele autoridade sobre a gente. Sim. Aí depois, para tirar isso lá da federação era muito caro e a gente não tinha condição nenhuma disso, né? Eu também quase cheguei lá, por isso que eu já sei um pouco. Aí foi nesse processo de 16 anos que eu conheci Jesus. Sim. De 16 para 17 anos. Nesse período, Itamar, entre os seus 15 e, vamos falar, os 17, você se perdeu em algum momento? Porque isso é importante, porque às vezes as pessoas olham sempre os líderes e pensam que a pessoa nunca errou. Que ela não erra e que ela nunca vai errar. Entendeu? Nesse período, antes de você conhecer, antes de você falar assim, cara, eu preciso de algo diferente. Como que era a sua vida? Então, minha mãe, a vida inteira, ela sempre marcou muito em cima. Né? Minha mãe sempre... Berço evangélico? Você é do berço evangélico? Não. Minha família hoje, somente eu e mais um primo que somos convertidos. Inclusive, foi ele que me levou para a igreja. Sim. Só que minha mãe marcava muito em cima, assim. E eu era como se eu fosse o homem da casa, apesar de tão novo, né? E eu pensava assim, cara, se eu decepcionar minha mãe, ela vai infartar. Se eu chegar lá na minha casa, num camburão, minha mãe morre. Então, e minha mãe cooperou muito com isso, né? Por exemplo, eu morava num bairro e minha mãe falava assim, não, você não vai estudar nesse bairro aqui, não. Porque se você estudar com esses meninos aqui, você vai ficar doidão, você vai se perder. Então eu vou te mandar para um outro lugar. Eu penso muito nisso com a minha filha, sabe? Minha mãe me pegou e falou assim, eu vou te mandar lá para o Planalto. Eu estudava no Planalto com Vila Clóris. Ia descolar, não era porque a gente tinha condição, mas ela falava, se eu não fizer isso, você vai se perder. E de fato, a maioria dos meninos se perderam ali, né? Sim. E tudo. Então eu vejo hoje, apesar de no dia, falar, pô, mãe, deixa eu... Tem que acordar um pouquinho mais cedo. Negócio todo e tal. Mas hoje eu vejo, assim, como que aquilo foi importante para mim, que me privou, né, de muita coisa. Então, eu não fiz muita coisa errada, não é porque eu não tive a oportunidade de fazer, mas por causa de um berço, por causa de educação, por causa de uma estrutura, apesar de ser mãe solteira. Darcy. Darcy. Dona Darcy, Tá viva aí? Viva aí. Tá lá. Tá com a gente ainda. A Dona Darcy, se eu fosse definir ela em uma palavra. Cara, eu não tenho. Não tem, não. Ela trabalhava com o quê? Então, minha mãe ela, a vida inteira trabalhou como garçonete.
E minha mãe, ela trabalhava à noite. Eu lembro disso até hoje, assim, muito claro na minha mente. Quando era 18h30, minha mãe saía, eu levava minha mãe, a gente morava perto do final de um ônibus chamado 1207B, lá no Santa Mônica. Eu levava minha mãe, ela comprava um cachorro-quente para mim, que ficava lá, colocava no ônibus, minha mãe trabalhava a noite inteira, quando era 6h, 5h30 da manhã, minha mãe chegava. Isso era de segunda a sábado. Então, quem trabalha à noite dorme durante o dia, né? Só que mesmo com essa questão toda aí, minha mãe... E esse tempo todo da sua adolescência, da sua infância, ela sempre trabalhou? Trabalhou assim. O que cooperava muito pra gente é porque nós morávamos lá no Santa Mônica, num lote, né? Que esse lote tinha várias famílias. Então, tinha 2 tias com a família delas que morava nesse lote. Então, as tias ajudavam a olhar, a cuidar dos meninos e tudo. A gente tem muito em comum, tá? Era. Uma tia minha chamada Juraci, ela que olhou todo mundo, cara. Ela batia em todo mundo, ela corrigia todo mundo. Ela que entregava todo mundo? Ela não dava mole, não. Cara, que bacana. Eu falo que os homens que foram criados por mulher, eles pensam diferente. Eu fui criado por mulher. A minha mãe, enfermeira, eu ficava o dia inteiro com a minha avó e à noite ela vinha. Trabalhava juntos 3. Então, foi muito marcante a minha infância. Hoje eu vejo minha mãe com a minha neta fingindo, sabe como é que a pessoa se torna assim? Porque comigo... Não, eu falei isso pra minha mãe esses dias. Minha mãe, se eu corrijo as meninas perto dela, minha mãe até chora. Briga comigo. Eu falo, não, você não vai falar. Eu falei, engraçado, que minha época eu apanhava. Agora chegou a minha época de descontar, eu não posso. A minha mãe, ela me deu uns coros. Ela não me batia muito. Mas como eu era o neto querido da minha avó, eu fui por muito tempo, até hoje, né? Hoje ela tem Alzheimer e um dos únicos netos que ela, quando chega e ela fala, é o Thiago, sou eu. Que legal. Entendeu? Então eu falo sempre o seguinte, eu tinha que preocupar mais com a minha avó estar bem do que minha mãe. Porque eu sabia que se minha avó não estivesse bem, minha mãe também não estaria bem. Entendeu? E eu sou da época de falar Thiago, tem que falar senhora. Se falar oi, era tapa na boca. Então... Você tá com quantos anos? Eu tenho 40. Então, a minha relação, como você tá falando assim, eu lembrei tudo. Eu lembrei da casa da minha avó. Sim. Eu lembrei do sacrifício da minha mãe. Dificuldade, porque eu falo que nunca faltou. A gente sempre teve que dosar para não faltar. Entendeu? Lá em casa também nunca faltou. Eu costumo dizer que eu tive muito mais do que eu poderia ter. Não tive o que eu queria ter, mas o que pelas circunstâncias naturais que eu poderia, eu tive muito, assim. Qual que era a minha alegria? A minha alegria era eu ter um tênis da Nike Society para jogar bola, ou então da Topper. Sim, Topper. Essa era a minha alegria. Então, e minha mãe me dava esse... vai jogar bola, vai. E a minha alegria era futebol. Eu jogava bola de manhã, de tarde, de noite. Eu era uma fominha, assim. Cara, você me falando isso, eu lembro quando eu fiz um teste no Cavaleiro Negro. Minha mãe solteira, eu perdi meu pai com 6 meses. E minha mãe me levava em todos os testes. Minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, então eu tinha um ciúme. Eu falei, aí eu falei, mãe, não precisa entrar. Eu falei, não, eu quero ver você jogar. Eu falei, não, mãe. Assim. Minha mãe trabalhava à noite e falava, vamos lá. Eu lembro que a gente fez um teste uma época lá no Lana Drummond. É Lana Drummond do América, não é? Sim, Lana Drummond. E o trem é longe pra caraca. E minha mãe, vambora. Me levou pra Cepel. Fazendo teste, julgando. E alguns jogos ela não poderia estar presente por conta do trabalho e tal. Mas era... Cara... Não tem como. Deu certo. Deu. Assim, virei um homem. Cara, porque você falando, é porque, tipo assim, a gente erra muito. Eu tenho uma frase que eu levo até hoje da minha mãe, que foi uma frase muito impactante. Na época,
minha, que saiu Soeto, Belo, todo mundo pintando cabelinho de amarelo, esse colorinho. Sei. E eu cheguei lá em casa e falei, mãe, quero pintar o cabelo e tal. Eu falei, filho, essa frase eu passo pra minha filha, eu sempre falo com minha filha. E falo com todo mundo. Minha mãe falou uma frase, gente, que marcou minha vida, que foi assim, ó. Filho, não tenha vergonha de ser preto. Tenha vergonha de ser burro. Aí, eu revoltado, porque adolescente você não escuta nada. Sim. E logo em seguida, tive uma batida policial, todos meus amigos, tudo com cabelinho amarelo. O único que o policial falou, vai, foi eu. Aí eu entendi o poder da palavra. A minha mãe sempre falava assim, olha, minha mãe me chama de Juninho, né? Que é Itamar Júnior. Só na hora que ela tá nervosa, ela fala Itamar. Ela fala, Juninho, você não precisa fazer, você não precisa ser. Mas se você tá no meio, você se torna. Então, ela sempre dizia, olha, me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem você é. E isso era uma verdade, assim. Minha mãe sempre, ela nunca deixou, ela nunca falou, ó, com uma pessoa não quer que você ande. Ela nunca falou. Ela sempre falou, filho, ó, tem droga ali, tem isso ali de errado. Agora, eu te criei, trabalho, dou duro. Você acha que eu mereço? Isso aí. E você estar nisso, e eu sempre, até hoje, eu preocupo muito. Entendeu? Eu preocupo muito. A minha mãe entrou uma vez na delegacia e mesmo assim foi uma coisa que não fui eu que me acusaram. E ela foi até na frente do juiz e falou assim, ó, meu filho falou que não foi ele. Então eu tô aqui. Eu lembro que nesse dia tava a maioria de todos os meus amigos. Tá? Os pais não foram. A única pessoa que foi representar, a gente era de menor. E a única pessoa que representou os meus foi minha mãe. Então que os meninos eram loucos com a minha mãe. Meus amigos, todo mundo é louco com a minha mãe. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, não esqueça dessa cena. Ela trabalhava o dia inteiro e eu ficava por conta da casa. Então eu tinha que cera no taco. Eu tinha que passar, depois passar em ceradeira, fazer tudo. E os meus amigos ficavam comigo durante o dia, lá em casa. E eu lembro desse dia da acusação, que as pessoas, que teve uma acusação, que a polícia foi atrás de um amigo nosso, e na hora que a gente viu que ele realmente estava com a gente e não foi ele, todo mundo uniu. E os meninos falaram assim, o que a gente vai fazer agora? Aí os meninos falaram, não, vamos lá pra casa do Thiago, que a mãe dele vai ajudar. Aí minha mãe chegou do serviço, por volta de 5h30, 6 horas, tinha uns 8 lá na sala, todo mundo de cabeça baixa, assim. Aí, mãe, o que aconteceu? Eu falei, não, mãe, o que aconteceu? Isso. E minha mãe falou assim, ó, se vocês fizeram, pode falar. Que eu não vou apoiar vocês, mas eu vou defender vocês fazendo ou não. Não vou deixar vocês sozinhos. Falei, não fui. Vocês têm certeza? Não. Então, beleza, eu já sei o que eu faço. Outro dia, eu tava lá na frente do juiz, xingando todo mundo. Era uma denúncia anônima, descobrindo quem que era. Ela descobriu quem que era, entendeu? E foi uma correção, foi uma coisa que ela ensinou pra gente. A gente descobriu quem que era um vizinho desse meu amigo. E ela falou, vocês não precisam fazer nada com ele. A gente é aquele negócio de vingança, né? E ela falou, não, vocês não precisam fazer nada com ele, não. O tempo vai dizer pra vocês o que vai acontecer com ele, o que ele vai fazer. Aí foi um dos ensinamentos. Tamar, você falou da sua esposa. Ana Paula. Você conheceu ela antes do chamado? Antes do chamado. Nesse período, a gente namorou 1 ano, aí a gente terminou, ficamos uns 9 meses separados. E foi nesse período que o meu primo falou, Juninho, vamos na igreja? Falei, cara, vamos. E esse momento, como que tava como que era o momento da sua... Como que você tava vivendo? Qual que era o momento da sua vida? Não, tá de boa. Tava nesse negócio do futebol. E ele já morava no Mantiqueira e falava, vamos embora. Cheguei lá. Ele tinha acabado os estudos, estava estudando? Tava estudando. Tinha mudado, né? E tava nessa outra escola, tava concluindo 3º ano, 2º ano, se não me engano. E fui, gostei pra caraca. Eu falei, cara, que loucura. Só que quando eu cheguei lá, alguma coisa me venceu.
Quando você eu chegou cheguei nesse lugar, nessa igreja. Alguma coisa... Você foi armado? Não, fui de boa. Eu sempre pergunto. É porque eu gosto de riqueza de detalhes, porque às vezes as pessoas vão se identificar com esse negócio. Você não foi armado, você falou, vamos de boa. De boaça, assim. Até então, eu havia entrado na igreja evangélica uma vez, quando eu era menino. Lembro que minha mãe foi uma vez, me levou. E eu e esse primo meu também, que é o Breno, né? E a gente ficou ali sem entender nada que estava acontecendo, a gente era muito pequeno. Agora, dessa vez, eu fui e falei, cara... Você tinha quantos anos? Dessa vez que eu fui, 16 para 17. Sim. E eu falei, cara, que vou voltar. A princípio, eu não fiz nada. A princípio, eu não levantei a mão. A princípio, não. Eu falei, cara, eu vou voltar. E era um culto de jovens nesse dia. Eu, no domingo pela manhã, eu fui. Sim. Fui lá e eu me lembro que o pastor estava pregando e ele fez uma analogia terminando a mensagem sobre... A analogia era você tá indo embora para casa e lá na sua casa tem uma macarronada poderosa te esperando. Só que aí você tá com fome, mas você come uma coxinha no meio do caminho. Aquela coxinha vai te impedir de comer aquilo que tá te esperando, que é a macarronada feita pela mãe e tal. E ele pegou isso e trouxe, associou à nossa vida, da gente procurar coisas que dão prazeres momentâneos ali, mas que não te satisfaz mesmo por muito tempo, né? Aí eu tava na galeria. Aí, lendo essa galeria, eu baixei minha cabeça e falei, Jesus, eu quero viver isso. Eu quero viver esse negócio. E a partir dali, o Thiago, aconteceu algo comigo que foi um negócio que eu não sei explicar. Eu não sei falar. Porque o meu coração começou a queimar de um jeito que não é um negócio que me foi ensinado, não foi um negócio que eu fui doutrinado. Foi uma situação que começou dentro de mim e depois veio para fora. Assim, quando você saiu de lá, você já saiu com esse... Já saí doido. Perguntando que dia que eu vou voltar? Eu já saí falando, você já tinha enchido e que... Como que... Não, eu já saí de lá falando assim, eu quero conhecer Deus. Eu não tive ninguém para me ensinar isso, não tive ninguém para ler Bíblia comigo. Eu falei, cara, eu quero saber o que é isso. E eu fiquei doido, mas doido com força. Doido, assim, não me impuseram isso. Sim. Né? Mas naquele período... Aí tá, voltando à pergunta que você fez. A gente estava terminado, eu e Paula, a gente voltou, eu fui para a igreja. Aí depois de alguns meses, a Paula ligou lá em casa. Aí a Roberta falou assim, o Juninho tá indo na igreja agora, tá indo na igreja. Aí a Paula falou, cara, então para mim voltar eu tenho que ir para a igreja também. E tem uma família muito preciosa que mora em frente à casa dos pais dela, que é a família da Silvana Lena e Rita, que são pessoas assim, que são, cara, muito importantes na nossa caminhada. E eles foram no culto levar a Paula, e a Paula ali recebeu Jesus também. Na mesma igreja? Não, numa outra igreja, num contexto totalmente diferente. Aí a gente se encontrou depois e falou, eu tô indo na igreja, ela falou, também tô. Só que aí, a igreja que eu havia convertido, eu fiquei lá 3 meses, mais ou menos. Só que a igreja que a Paula estava indo perto da casa dela era uma igreja pequena, estava passando por uma transição de uma igreja tradicional para uma igreja renovada. Sim. Esse processo todo, e eu cheguei lá e eu falei, cara, eu vou ser muito mais útil aqui nesse lugar. Porque você já estava entendendo que ali... Que alguma coisa Jesus ia fazer. Porque você já entendeu que, tipo assim, você já tinha um propósito, não determinado em tal lugar. Você tinha um propósito. Isso. Já tinha eu tô aqui, mas eu sei... Entendi. Então, aí a gente tem um contexto, assim, que é muito diferente, né? Porque eu tenho a família da minha mãe e eu tinha a família do meu pai. Sim. Eu falo porque a gente não tem contato mais e tudo. Sim. Mas que são contextos totalmente diferentes. A família, por parte de pai, é uma família que tem uma condição financeira melhor. Sim. Então, o pensamento era diferente. Por exemplo, você só vai casar depois que você formar na faculdade e estiver estabilizado. Aí eu chego lá E havia uma expectativa de alguma maneira. Eu chego lá com 18 anos e falo assim, eu tô indo pro seminário. Aí só que o camarada que vai pro seminário estudar teologia vai procurar serviço aonde? Aonde que vai bater? Qual empresa que vai bater? Fala assim, o que você tem de qualificação? Eu sou teólogo.
tá tudo certo, mas você vai trabalhando aqui, vai virar o quê? Padre? Você vai virar pastor? O que foi? Então, o cara que vai fazer teologia, ele não tem uma garantia de que aquilo irá sustentá-lo, né? E eu cheguei lá com 18 anos e falei, vou virar teólogo. Aí já deu aqui, já vou fazer teologia. Aí já deu aquela, peraí. Você chegou na casa lá da família do meu pai, Sete Lagoas. Sou natural de Sete Lagoas. Sim. Né? Mas todo mundo faz odontologia, faz psicologia, faz tantas outras coisas, faz teologia, o que você vai arrumar? E beleza. Além disso, eu cheguei lá com 20 anos, falei, vou casar. Só que o pessoal casa depois de 30, depois de 40. Então, peraí que você foi muito rápido nesse processo aí. Eu casei com 21 anos. Você casou. Você foi pra igreja, vocês congregavam em igreja diferente, você... 3 meses. Ah, tá. E nesses 3 meses eu fui pra igreja que a Paula tava. Sim. Que a Paula tava frequentando. Por uma... Eu acredito, né? Eu pensava que era pra poder ajudar, mas eu fui muito mais ajudado do que ajudei, assim, né? Sim. Apesar de ter trabalhado muito e ter ajudado muito. Aí, e nessa igreja, essa primeira igreja, foi aonde que a gente se batizou, foi aonde que a gente noivou, casou, apresentou a nossa primeira filha, que é a Clarice. Sim. Foi ali que eu tive as primeiras oportunidades, foi ali que... E você fez o curso de teologia? Aí eu fui fazer teologia, eu não sabia o que era. O que eu queria? Eu queria pregar o evangelho. E eu fiquei tão louco. Você queria que aquilo que estava... Eu entendo um pouquinho. Aquilo que estava ardendo dentro de você tinha que ir para fora de qualquer... Tem uma frase, não de qualquer jeito, mas tinha que sair. Tinha que sair. Tem uma frase que eu falo que aquilo que ferve por dentro, cheira por fora. É igual o café, né? Você esquentou a água, ela entrou em ebulição. Na hora que ela entra em contato com o pó, o aroma sobe. Porque alguma coisa que está fervendo está fazendo aquele aroma exalar. Né? Então tinha alguma coisa queimando dentro de mim. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos lá na C&A? Eu fiquei loucão, velho. Vamos lá na C&A? Vamos. Eu parei de usar roupa jeans igual eu tô. Calça skinny, aonde? Sapato sem meia? Não, eu troquei minhas roupas tudo para social. E como que a sua família reagiu? Como que sua mãe reagiu? De boa. De boa. De boa. Minha mãe, ela teve uma frustração uma vez com uma figura de um pastor. Sim. Então, por muito tempo, minha mãe não gostava de pastor. Aí o que Deus fez? Deu a ela um filho pastor. Não, mas um detalhe melhor do que isso. Ela não gostando de pastor, ela pagou todo o meu curso. 4 anos de teologia, minha mãe pagou. Eu não tinha condição nenhuma de pagar meu curso de teologia. Aí eu falei, cara, vou na loja de Bíblia agora. Eu comprei a maior Bíblia que tinha. E eu ficava louco. Os meninos falando de futebol, eu chegava e falava assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí os caras falaram assim, você tá ficando doido. Eu falei assim, velho, eu quero colocar a Bíblia em tudo que eu falo. Uma coisa que eu pensei, cara, quando eu te chamei, a gente vai voltar nesse negócio, que hoje eu falo muito de Deus dentro da barbearia. E quem não está perto dele incomoda, mesmo a pessoa acreditando. Porque pensa, você ficou fanático, você tá ficando doidão, os caras tá gente, é impressionante. Tipo assim, quando você vai falar de Deus, que é uma coisa assim, cara, tem coisa mais pura, tem amor maior. As pessoas se incomodam. Exatamente. Quando a gente fala. Agora, eu sempre mando, escrevo. Já aconteceu, dos 3 meses pra cá, já aconteceu muita coisa louca comigo, sabe? E eu fico assim, cara. Tem gente que fala assim: Oi, Thiago, eu tenho que ir nessa igreja. Se você conseguir converter, tem um trem. Tem um trem lá, que o trem lá é maravilhoso. Aceita tudo bem. Não, tem. Se você. E uma coisa que é muito. Que é uma coisa que eu entendi. Você não entendeu? Que eu entendi. Deus faz na trajetória da gente a gente ir para lugares que a gente nem sonha que é errado, ou que não é que é errado, tem lugares que não são bem-vindos, entendeu? Quando você tá com a presença dele. E ele te faz ir para você ter experiência, para as pessoas verem. Esse dia eu falei com uma amiga minha, a Keila. Eu falei, Keila, Deus, na quarta-feira, eu mandei mensagem. Eu sonhei a noite toda com Deus. Eu falei, cara,
que loucura. Tipo assim, foi um dos meus primeiros sonhos que eu sonhei diretamente com ele, sabe? Eu acordei, fui ler a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, tinha uns meninos lá da barbearia mandando mensagem. Falei, meu Deus do céu. Falei, Ki, tô acabando de ler a Bíblia e te respondo. E nisso, sem querer, entrei no Instagram. Tava lá, negócio de Keila. Postei. Ela tava no Stories, eu abri o Stories, ela tava falando de Deus. Eu falei, bora. Você foi na barbearia que dia? Eu fui... Na sexta? Não, na sexta não, na quinta. Na sexta foi feriado. Foi na sexta de manhã. Aí eu falei, bora. Ela, o quê? Bora batizar eu sempre? Ela, como assim? Eu falei, então, eu vou batizar e você também vai. Isso aí, dia 22. Aí ela falou assim, cara, eu tô chorando. Bora, Keila. Aí ela falou assim, cara, eu tô chorando. Foi por quê, cara? E eu perdi o sono na sexta-feira, 3h46. Eu lembro que eu peguei, que meu cachorro latiu, eu peguei perdi o sono e tal. E fui abrir o TikTok. Aí tinha uma pregação do pastor. Eu falo que o TikTok não é ruim de tudo. Eu estudo muito no TikTok. Muito sobre investimento, tem muita coisa boa. E tinha uma pregação do pastor, Cláudio Duarte, falando sobre casais. E sempre quando fala sobre casais, como eu que apresentei um pro outro, e sempre quando tem dificuldade um do outro, eles vão chorar comigo, eu sempre penso neles. E de manhã eu fiquei nesse trem, cara, eu vou chamar aquele pra batizar. Que a gente já tinha conversado, né? Na quinta-feira. E quando aconteceu isso no sábado de manhã, ela falou, eu tô chorando, cara. Eu falei, por quê? Eu sonhei a noite toda com Deus. Quando eu acordei, falei, vai acontecer alguma coisa hoje. E a primeira pessoa, o Daniel tá dormindo, a primeira pessoa que eu converso é com você me chamou pra batizar. Entendeu? Então eu falei assim, cara, umas pequenas coisas que aconteceram comigo nesses 3 meses, assim, que eu tô mais vivenciando, mais na presença, sabe? E voltando no assunto, quando você chega no meio dos seus amigos, que vocês conversavam de tudo, futebol, isso, aquilo, aquela resenha danada, e você fala de Deus, e aí? A época que eu converti é uma época de decisão, de 17 anos, né? De escola e várias possibilidades, né? E eu converti mesmo, eu falei, Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor de pureza, quero me guardar mesmo, somente para aquela que vai ser minha esposa. E a gente dentro de um contexto, e na medida que o tempo vai passando, as coisas vão piorando, né? Mas para a época já era algo, né? Por exemplo, se você não ficar com a menina, eles ficavam te zoando. Não, né? com certeza. Tanto que eu tomei esse apelido na sala de aula. Os caras falam, não, Itamar não é homem mais não. Itamar agora e tal. Aí... Mas isso te incomodava? Não, assim, o que acontece? Eu lembro nessa época, você falou um negócio aí que eu achei engraçado. Eu lembro que nessa época eu pintei o cabelo. Porque eu era pagodeiro demais, sabe? Sim. Eu gostava muito, 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 muito. Aí eu pintei o cabelo, falei assim, cara, eu vou ficar igual Belo. Né? O pessoal ficava me chamando. A diretora, a Fátima, lá da Juscelino Kubitschek, falava só o Fandango chegou. Fátima era uma amiga. Primeira vez que eu vejo isso. Aí... E foi nesse período que os meninos ficaram falando essas coisas e eu falo, cara, não tá certo viver desse jeito, eu tenho que... assim, Jesus não me obriga a caminhar com ele. Mas se eu decido caminhar, eu penso, Thiago, eu sou da seguinte opinião, cara, se for pra pecar, peca de com força. Mas se for pra viver com Deus, não tem como ser meio termo não, velho. Você se desgasta, o apóstolo Paulo chega a falar isso, que ele se gastava e se deixava gastar. Ou você entrega tudo que você tem, então se é para gritar, vão ficar roucos, se é para pular, vão ficar com câimbra na perna, se é para fazer, vão fazer para valer a pena. E isso me tomou. E eu falo, cara, eu não consigo ser meio termo com Deus, não tem como. E isso me levou a tomar decisões sérias, eu perdi muitas amizades e tal. E esses camaradas que ficavam me zoando, eles me procuravam depois para pedir conselho. Falou, cara, eu tô passando. Eu falei assim, ó, não fica conversando comigo não, velho, que vocês estão falando na escola aí que eu... porque quando... Tem a situação seguinte, né, pastor, que quando você tá na presença de Deus, você começa a ficar mais confiável. Você já parou para... Tipo assim, Deus, as pessoas já olham e falam assim, cara, eu preciso
de ouvir aquele cara ali, porque eu acho que ele Exatamente. tem alguma coisa pra mim. Exatamente. Porque a verdadeira mudança, você não percebe. Tem duas realidades, que é o seguinte. Primeiro, se você souber falar como as coisas estão acontecendo, é porque você que está fazendo. Agora, se você não sabe explicar e as pessoas percebem, então é Deus que está fazendo. Se o Itamar souber falar, porque é uma receita de bolo, 2 ovos, uma colher de pó royal, isso, aquilo, outro, então eu sei fazer. Agora, quando alguém me pergunta assim, mas e daí explica? Eu falo, não sei. É Deus que está fazendo. A verdadeira transformação, ela é resultado daquilo que Deus faz. Você não percebe, mas as pessoas olham e falam assim, cara, o Thiago está com um brilho diferente. O Thiago está mais tranquilo, o Thiago está mais isso, está mais aquilo. E as pessoas vão percebendo, porque as pessoas fazem leitura. Há 2 domingos atrás aconteceu comigo. Eu tava na igreja. Aí o Paulo, que a filha dele ficou doentinha. Paulo Henrique. do coworking. Aí o Paulo, eu já tive um relacionamento com a prima dele. Então a gente tem uma amizade muito top. E aí o Paulo chegou pra mim. No final tava com o Kirk. Ele falou, me abraçou e falou, ó, vou te mandar uma mensagem. Tô precisando falar um negócio com você. Eu falei, tá, beleza. Aí, cara, e é uma coisa que eu criticava na igreja das pessoas, velho, mas pra que ter chorar todo dia? Mas pra que jogar a mão pra cima? Mas pra que gritar? E hoje a coisa que eu... O jogo que mais faz. Véi, eu que mais faço, eu sento lá na frente, eu não consigo sentar lá atrás. Entendeu? Aí, cara, eu tava lá, nesse dia eu sentei um pouco atrás. Aí eu tava lá e tal, aí ele mandou mensagem assim pra mim. Tem até ela, eu coloquei nos favoritos. Ele mandou mensagem assim. Cara, eu tava atrás do seu culto todo, você não me viu. Ô, nego, você tá com um brilho em volta de você. Você pode fazer o que você quiser que vai dar certo. Isso aí. E as pessoas reconhecem. E eu mesmo eu não vejo. Eu sou uma pessoa que eu tem dia que eu chego em casa, cara, depois de um dia cansativo eu começo a chorar. Eu começo a chorar eu falei, velho, o que Deus fez no meu dia hoje? Eu sempre acredito que a verdadeira transformação não é fruto do nosso esforço. Todas as vezes que você tenta se transformar, você se torna pior. Todas as vezes que você tenta sair do poço sozinho, você se afunda mais. A verdadeira transformação ela é fruto de uma exposição. Então, quanto mais você se expõe a Deus, mais Ele te transforma. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais Ele te torna parecido com Ele. Então, a grande responsabilidade que eu tenho não é de me transformar, não é de querer ser uma pessoa melhor, não. É de me expor a Jesus. Quanto mais eu me... Porque é um negócio, assim... Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais parecido com aquela pessoa você se torna. Então, você adquire hábitos, você pega costumes, você pega trejeitos daquela pessoa. O Sérgio até tirou o fone para ouvir mais. Então, quanto mais a Bíblia vai falar que nós somos transformados, 2 Coríntios 3,18, eu amo isso. Tiago, no dia que minha chave virou desse texto, eu falei, cara, uau. O texto fala assim, nós somos transformados pela contemplação. Só que para você contemplar, você não precisa fazer esforço. Contemplar, você só volta para aquele lugar. Dentro da contemplação tem o quê? Meditação, oração, adoração, leitura. É você se voltar para o Senhor. Então, quanto mais você... O apóstolo Paulo chega a falar que nós somos transformados como por um espelho. De glória em glória, segundo a imagem do Senhor, do seu Espírito. O espelho, ele só reflete o que contempla. E não é de uma vez. Não é um processo. Então, o espelho ele vai refletir o que ele está contemplando. Então, quanto mais eu contemplo o Senhor, eu vou refletir quem? Olha que texto engraçado. O texto fala que Jesus vira para os discípulos e fala, atravessa para o outro lado. Eles vão. E no meio do mar começa uma tempestade. O pau está quebrando, eles morrendo de medo. 3 horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas. Eu até brinco que eles assustaram achando que é um fantasma. Eu penso com Jesus assim do Steve Spielberg, sabe? Aquela ilusão no branco, raios, tal, e os discípulos assustaram e Jesus vai e chega. E o engraçado é que o que estava causando medo neles era o mar agitado e o vento contrário. Eles estavam com medo de morrer. Então os caras eram tudo pescador.
acostumado com o mar. Vocês estão com medo de morrer porque não era pouca coisa. Aham. E quando Jesus chega, a dinâmica do texto muda. Só que Jesus só vai acalmar o vento e a tempestade no final do texto. Enquanto Jesus conversava com eles, o vento estava contrário, o mar agitado do mesmo jeito, mas alguma coisa mudou ali. Mudou o foco. Eles pararam de olhar para o vento, eles pararam de olhar para o mar, eles estão olhando para Jesus. Então, quando você está olhando para Jesus, o vento e o mar pode estar agitado do mesmo jeito, nada muda. Cara, aí... Só que aqui que é a cereja do negócio. O Pedro vira para Jesus e fala, o senhor mesmo, Pedro? Jesus fala, sou eu, quero então vem. O texto vai dizer que o Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente ele parou para olhar o vento contrário, ele começou a afundar. Mas peraí, o texto de Coríntios diz que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Então, quanto mais eu olho para Jesus, mais parecido com ele eu me torno. Sim. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu começo a fazer as mesmas coisas que ele faz. Então, Pedro está olhando para Jesus. Qual que é o resultado? Eu vou andar sobre as águas assim como Jesus está andando. Eu estou olhando para Jesus, então vou fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. E quando ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas o texto diz que ele parou de olhar para Jesus para olhar para o vento. Ele mudou o foco. Qual foi o resultado? Ele começou a afundar. Mas mesmo quando ele afunda, ele fala, Jesus me socorre. Jesus foi lá e o socorreu. A minha mudança de eu falar, cara, não tem como eu ir mais para trás. Foi nesse texto. Que eu era uma pessoa que eu falo, cara, eu mesmo crio meus problemas, eu tô cheio de problema, tal. Aí no dia que eu entendi que se eu tivesse uma direção, eu sempre penso isso, quando eu tô assim com uma situação, cara, eu falo, não, cara, eu tenho que ter uma direção, porque eu sempre lembro de eu, tipo, andando nas águas. Eu sempre penso, cara, se eu pensar que isso aqui é um problema, que isso aqui é uma coisa que, tipo, se eu não entregar pra ele, eu vou afundar. E sabe o que é engraçado? É porque o mar que estava causando medo neles. Perigo de morte. Jesus vem andando sobre o quê? Para falar com os discípulos, aquilo que causa medo em vocês, aquilo que traz perigo de morte, eu ando sobre ele. Os problemas de vocês estão debaixo dos meus pés. Eu ando sobre os seus problemas. Isso é poderoso. Eu vou falar com você, viu, gente? Não, e talvez tenha alguém que está assistindo e está passando por um problema. Então a palavra é essa, né? Ele anda sobre os seus problemas, ele anda sobre as suas dificuldades. Aquilo que nos atormenta não atormenta Deus, aquilo que nos preocupa não preocupa o Senhor. Aquilo que traz aflição sobre nós não aflige a Deus, porque ele anda sobre o problema. Então nós temos a quem recorrer. Cara, eu vejo você falando, é muito engraçado. Que aí tem um louvor, né? Tem a hora da oferta. Aí você vem, graça e paz, olha pra cima pro telão, né? Foi lá, aí eu faço assim, lá, vinha, tá ali. O ritual é o mesmo. Foi lá, vinha, com essa vozinha mansa. Vai pegar nó de cabeça pra baixo, sacudida, agora com a saída que vão sair leve. Cara, a Thalita fala um negócio que a Thalita fala comigo. Quem conhece a Thalita é a minha esposa, minha noiva, que vai se tornar esposa. Aleluia. A Thalita fala assim, amor, como é que ele não engasga? Ele fala, ele não engasga, ele não para numa palavra. E foi uma coisa que a gente até fugiu um pouquinho já do texto, mas essa, acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu não te vejo quando você tá lá em cima, ou Itamar ou pastor Itamar. Eu te vejo nem como um instrumento, mas eu te vejo com Deus ali do seu lado, soprando. E você fala, sinceridade, eu não te vejo assim, cara, porque ali o pastor Itamar, ele orou muito para trazer a palavra. Cara, eu não consigo te ver assim. Porque, cara, você é uma coisa que eu falo por mim, que eu já fui em algumas outras igrejas e sempre tem a história, tem uma palavra para você, isso. E em momento nenhum eu vejo, você vai, sabe quando a pessoa solta a palavra e faz assim,
Aí você fala assim, não, esse aqui é pra mim, esse aqui é pra mim, esse aqui é assim que eu te vejo. Eu não te vejo como simplesmente, lógico, você é uma figura no pastor, que lá em cima. Mas quando você tá pregando, eu faço, ainda mais quando você fala, gente, isso aqui é forte, você bate na Bíblia e fala, Deus tá dando uma cutucada nele pra isso aqui. Cara, é muito impressionante. Eu costumo dizer que todo mundo, quando nasce, Deus dá essa pessoa para um propósito. Existe um propósito. O propósito dessa caneca, ela contém um líquido para saciar sua sede. Sim. Então, você quer ver essa caneca feliz? É você usar essa caneca para colocar uma água, um refrigerante, alguma coisa e poder saciar sua sede. Sim. Porque ela foi criada para isso. Agora, você quer ver essa caneca triste, depressiva? É você usar essa caneca para escorar uma porta. Para poder bater numa parede. Por quê? Ela não foi criada para isso. Aonde que a gente encontra a satisfação e a plenitude? É quando você encontra o propósito. Qual que foi a sua motivação para ter esse papel de liderança? O que te motivou? Você teve um chamado, mas qual que foi a hora? Então, como eu falei lá no início, eu me converti e as coisas foram muito rápido na minha vida. Muito rápido. Muito rápido. Dentro de poucos meses eu já estava pregando. Já estava ensinando a Bíblia. E eu falava assim, cara, eu lembro que a minha mãe pagou para mim um curso lá na UFMG nossa, é antiga, hein? De Word, Excel e PowerPoint. PowerPoint, secretariado, não tinha os negócios assim? Sim. Aí eu sentava na última fileira do curso. Na minha casa tinha computador, mas não tinha internet. Sim. Você é da mesma época, então você tá ligado. Uhum. Aí eu levava o disquete. Ninguém sabe disquete. hoje, mas é disquete. Aí eu levava o disquete. Dá um Google aí, gente. O que é disquete? Eu entrava no Google e baixava estudo bíblico. Sim. O professor vinha, a única coisa que eu aprendi no curso foi mudar uma página para outra. Aí eu chegava em casa, pegava aquele disquete, colocava no meu computador lá no quarto e eu ficava lendo, estudando, orando. Deus, tem algo. E aquilo ia queimando meu coração. Só que eu errei muito por não saber como fazer, ou por não ter sido instruído, né? Então, aí alguém falou comigo, vai fazer um seminário. Eu falei, o que é isso, seminário? Seminário é onde que pastor estuda. Eu falei, cara, vou. E na denominação que eu era, tinha um seminário, estudei 1 ano e meio nela, só que ele fechou. Uhum. Então, eu não tive acesso a nenhum outro documento, então eu perdi. O que ficou só o conhecimento que se adquiriu. Aí eu fui para um outro seminário, que era o Seminário da Assembleia de Deus. Fiquei 6 meses lá na Rua São Paulo, só que a teologia da igreja que eu fazia parte era muito diferente da Assembleia de Deus. Aí eu encontrei com um pastor, falecido hoje, pastor Umbelina, e falou comigo assim, onde você está? Eu falei, estou estudando na Assembleia. Ele falou comigo assim, você é doido. É raiz batista, né? Uhum. Aí ele falou assim, vão lá para o STEB. STEB era um seminário tradicional que tinha em Belo Horizonte. Formou muitos pastores e tal. Eu falei, rapaz, mas eu estudo lá no centro, eu trabalho no centro, não dá tempo de chegar em Venda Nova. Ele, não, tem um CBENG lá. Falei, vamos embora. Aí eu comecei tudo de novo, zerado, 3 anos e meio. E estudei ali, eu fui me preparando, me capacitando. Só que Deus, desde o início, o Thiago, Deus sempre falava comigo assim, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu sempre tive muito medo de jogar tudo para cima. Eu sempre tive muito medo, nunca tive dinheiro, nunca tive, mas eu sempre tive muito de passar necessidade. Eu nunca joguei, tinha muito medo de jogar para cima, só que era um negócio que todo mundo via, só eu que não via. Todo mundo via que você você tinha um propósito, você estava no meio do processo, mas só você não conseguia enxergar. Então eu tentei de tudo na vida. Tem 2 maneiras de você saber se você tem um chamado de Deus ou não. A primeira maneira, que é a menos real, é quando todas as portas se fecham, você só tem a porta do ministério. Você só tem uma. Para mim foi assim, eu tentei de tudo na vida. Tentei ser empresário, tentei de tudo. Tudo. A Paula é desse ramo de empresário, a família dela é. E eu tentei de tudo. Aquele negócio assim, meu filho, vai lá e ganha dinheiro. Para mim não deu. Até o dia que eu falei, cara, eu vou jogar tudo pro alto. E no dia que eu joguei tudo pro alto, eu vou contar essa experiência aqui. E tem uma outra maneira de você saber que você tem um chamado, é quando você tem todas as portas abertas.
muito melhores do que a do ministério. Aí você escolhe o ministério. Essa é a mais real. É quando você tem a opção de escolha. Você fala, cara, ir para ali era muito melhor. Eu vou deixar você contar a experiência sua e depois eu vou contar a minha. Tá. Aí eu, nessa crise terrível, Paula sofreu demais comigo. Paulo falava, Itamar, você tem que dar uma resposta. E eu, naquela crise de receber palavra profética, todo lugar que eu ia, Deus falava comigo, e aquele negócio todo, deu uma crise existencial terrível. Eu falei, Jesus, não é possível que o Senhor me chamou. Aí eu me lembro de um dia que eu estava lá em casa, orando, buscando ao Senhor Deus, a maneira como o Senhor quer que eu viva, eu vou viver. Só me dar uma direção. Aí chegou a mensagem no meu WhatsApp do Janderson Baiano. Hoje o Janderson, ele é pastor na Lagoinha, no Rio, acho que é Zona Sul, Lagoinha que ele pastoreia. E o Janderson me convidando para dar aula. Sim. Lá em Vila Velha. E na hora que eu olhei aquilo, cara, eu falei, eu nunca imaginei dando aula, no caso de teologia, né? E na hora que eu vi aquilo, eu falei, a mensagem do Janderson já ia chegar já. Aí entra a incredulidade no coração, só que Deus estava me falando, é desse jeito que eu quero que você viva. Uhum. Então, a partir daquele dia, eu falei, cara, quer saber? Eu vou queimar tudo, apesar de não ter tudo, de não ter muito, mas eu vou queimar para mim não ter um lugar para voltar. Então, se der alguma coisa errada, eu só tenho que ir para frente. Orei, eu e Paula, oramos ali e decidimos que seria isso, né? E a partir daí começou essa vida minha de dar aula. Hoje eu parei por conta da igreja local, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, dando aula. É mesmo? Mas aí eu parei. Já foi para Portugal? Para Portugal. É, dando aula. Isso tudo por causa do Evangelho. Então, a minha vida sem o Evangelho, sem Jesus, cara, não existiria. E como que nasceu a Atos? Então, a Atos é um negócio de doido, cara. Eu costumo dizer que a Atos ela é tão igreja que nem parece igreja. Né? Eu sempre penso numa igreja para quem não frequenta uma igreja. Qual que é a sensação, por exemplo, de um cara que nunca foi numa igreja, o cara não sabe nada de Deus, ele chega ali, qual que é a sensação que esse cara tem? Que essa pessoa tem? Então, por exemplo, o nosso culto, ele é todo programado. Isso é difícil, porque como você está muitos anos dentro da igreja e já sabe, você pensar fora, porque querendo ou não, você tem que pensar um pouco fora. Fora. A caixinha fora. E com isso vem tudo a reboque, né? Crítica e tudo. Uhum. Mas assim, eu sempre penso assim, uma pessoa que não conhece Jesus, qual que é a sensação que essa pessoa tem em chegar aqui? Tem uma frase de um filósofo alemão que ele diz que Deus está nos detalhes. Então, qual que é a percepção que a pessoa tem? O que a pessoa vai sentir? Porque para nós o culto é uma experiência. Por exemplo, a pessoa senta lá na sua cadeira de barbeiro, é para você ter uma experiência. Você quer um água, você quer, é uma experiência que você oferece para a pessoa. Daí o cara, nunca fui tão bem tratado numa barbearia, o cara me chamou pelo meu nome, que não sei o quê. Então, no que diz respeito ainda diretamente a algo de Deus, assim, é que eu falo no ambiente de igreja, né? Então, se a pessoa ela não recebe Jesus ali no final, ela tem que sair dali com as convicções dela completamente abaladas. Ela tem que sair dali pensando, cara, eu nunca participei de um lugar como esse, não. Alguma coisa mexeu comigo. Primeiro, porque Deus está naquele lugar. Sim. Nós estamos falando do nome de Jesus. Sim. E isso que torna tudo muito mais poderoso, né? Uhum. E segundo, uma organização, uma clareza bem definida do propósito, da visão. Sim. Então eu acho que isso tudo acarreta para que no final de tudo porque o culto todo é trabalhado para no final ter papel picado. Que esse é o significado de tudo. Sim. Tem gente que tem que nascer de novo. Tem. Então a palavra é pregada para a gente nascer de novo. Ela corrige aqui, ela restaura ali, mas ela precisa trazer a sensação de arrependimento, de um novo nascimento. A pessoa tem que sair dali e falar, cara, eu quero viver essa vida aí. E de uma maneira que eu acho que tem que ser dinâmica. Eu vou te falar, para mim Jesus é um cara muito gente boa. Cara, eu falo da experiência que eu tive. Porque quem me levou para lá foi o Kirchen, né? Uhum. Ficou lá, vai, você vai. O dia que eu fui mesmo, eu nem fui. Aí, e quando você chega a primeira vez, né, em qualquer igreja, em qualquer lugar, você fica um pouco mais, eu fiquei, só que eu senti muita presença e no final, quando fala assim, cara, vem aqui na frente,
muita gente não vai por vergonha. É, Mas se a pessoa soubesse, cara, quando você vai ali, o que você recebe, sim. você estaria lá todo domingo. É um negócio. E a Atos surgiu disso, né? Desse desejo de algo que Deus havia. Você morava aqui em já- Lagoa Santa? Você Não, estava em BH? Como nós que é? moramos em Lagoa Santa. A gente veio por uma outra denominação Sim, dar início a uma célula aqui na cidade de Lagoa Santa. Isso há 6 anos atrás, eu acho. sim. 6 ou 7 anos. Demos início a essa célula na Casa dos Razões. Uhum. É por isso que a primeira sala que a gente fez na igreja chama Sala dos Razões, que é uma gratidão a eles, né? Que Sim. estão com a gente e são uma pedra fundamental, talvez até mais importante do que nós mesmos ali dentro da igreja, Sim. pela história, né? E nós começamos ali e durante 3 anos nós ficamos, 3, 4 anos, nós ficamos só fazendo células na cidade. Uhum. A igreja que a gente fazia parte se reunia em Belo Horizonte. Então a gente morava lá, a gente vinha, fazia a célula e voltava. Sim. Aí as coisas foram acontecendo, de repente nós éramos 4 células, 5 células, e depois de uns 4 anos mais ou menos nós começamos a fazer um culto por mês, Uhum. até a gente começar o culto mensal, né? Só que nesse processo todo, Deus começou a trazer clareza no nosso coração sobre algo específico que Ele iria fazer. Uhum. Só que nós éramos de uma determinada denominação. E a gente orando e tendo experiência na rua, de pessoa parar e falar, olha, Deus vai fazer algo. E não é dentro da estrutura que vocês estão dentro dela hoje. Deus vai fazer alguma coisa. Vocês estavam onde nesse momento? Era a igreja chama Igreja Metodista. Uhum. E é uma igreja que a gente é muito grato a eles por tudo, né? Só que chega um certo tempo que tem relacionamento que não é para sempre. Sim. A gente precisa ter o discernimento de saber começar e de terminar também, né? Então chegou esse tempo baseado em tantas experiências que nós tivemos, não só de pessoas falando, mas com o Senhor mesmo, na palavra e tal. E algo que foi muito marcante para mim, uma experiência muito forte, foi 2. A primeira eu estava dando aula no Espírito Santo. Sim. A gente estava, eu e Paula, somente eu e Paula sabia desse processo todo, e orando para saber como que nós iríamos fazer. Aí um aluno meu falou comigo assim, pastor, vamos lá na minha igreja? Eu falei, vamos lá. E uma noite eu ficava livre, eu falei, vamos lá. Participei de um culto lá na igreja dele e no momento acabou a palavra, pós-palavra, eu ajoelhei para orar. E veio uma pessoa orar por mim. É mulher, por conta da voz, e eu costumo brincar que é o seguinte, eu sei que Deus falou comigo, porque Deus falou no ouvido que eu escuto. Que eu sou surdo do ouvido direito, zero. Eu só escuto do esquerdo. Então, se falar do direito não é Deus, não, porque sabe, velho. Sim, né? sim. Mas aí ela começou a falar e ela falava assim: olha, eu não sei de onde você vem e não sei para onde você vai. Mas eu sei que quando você voltar vai estar tudo diferente da maneira como você saiu de lá. Porque Deus está te desconectando de pessoas para que você viva o que Ele tem preparado para você. E para provar que é Deus que está falando com você, há 16 anos atrás, você estava descendo do monte. Deus usou uma pessoa para dizer para você que estava quebrando uma maldição na sua família, na família da Ana Paula, que nenhum casamento dava certo. Eu falei, uau, isso não é Deus. Voltei pro hotel, falei, Paulo, vamos conversar. E procuramos, né? Aí uma outra situação que tem um pastor, ele mora no Rio, e ele ligou para a Lisânia. A Lisânia é a razão, né? Uhum. Figuraça. Aí ele ligou para ela e ele orando, ele falou, Razão, eu tô uma palavra pro Itamar. Aí a Lisana gravou a mensagem e falou assim, olha, fala com o Itamar que eu tô vendo uma placa descendo e outra placa subindo. A placa da igreja. Uhum. Eu tô vendo uma placa que tem hoje descendo, eu tô vendo uma outra placa subindo. Só que fala com o Itamar para ele não preocupar não, que sou eu que tô fazendo isso. E essa placa que está subindo vai ser uma igreja de família. E Deus vai fazer grandes coisas. E eu lembro que eu tinha um programa na rádio aqui de Lagoa Santa. Uhum. Eu estava vindo para pagar a rádio, essa mensagem chegou para mim, eu chorei igual criança ali. Aí nós fizemos a transição, foi tudo muito tranquilo, o pastor foi muito sábio nesse processo todo. E só para te interromper, esse negócio do... É uma coisa que eu até coloquei aqui, que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de ouvir Deus. E esses dias aconteceu um negócio comigo que
Eu tive uma experiência quando minha mãe teve aneurisma Aham. muito forte. Aham. Muito forte. Só que foi mais por imagem. Aham. Quando minha mãe estava na minha cirurgia, eu não consegui mais esperar. E eu ajoelhei, fui conversar com Deus e veio só um claro, um bum. Aham. E ali eu entendi que, tipo assim, fica bem. E isso veio na minha cabeça, fica bem que você vai sair com ela de mão dada. E quando minha mãe saiu, eu fiz questão De dar a mão. de dar a mão. Uau. E esses dias, meu coração ficou muito cheio de ir pro impacto. Aham. E na segunda-feira eu ia começar a gravar. Aham. Foi no sábado. E minha mulher, não, amor, segunda-feira você começa a gravar, só que pra mim eu tava muito tranquilo. Isso aqui pra mim é muito tranquilo. Entendeu? Isso aqui, eu não fico desesperado nem nada. E eu fui pro impacto e meu coração tava... tipo assim, de manhã, eu tava... Sabe aquela ansiedade de chegar a hora? Eu fui trabalhar e falava com todo mundo, não, eu vou no impacto lá na barbearia. Cheguei e tal. Aí teve a primeira palavra que já, pum. Eu falei, que isso, cara? Aí depois que nós jantamos, que a gente pode dar spoiler no impacto, nós voltamos e aí na hora que a gente tava fazendo a oração lá e vão pedir, todo mundo vem cá, eu quero orar por você, tal, aí veio os apoiadores e ficaram na frente. Sim. Cara, foi um trem, gente. Deus é muito louco. Aí ficou aquele trem, aí a gente tava todo mundo de mão dada, o menino que já tava comigo já foi pra frente, todo mundo que tava atrás de mim foi pra frente lá pros apoiadores e eu fiquei no meu lugar. Conversando com Deus, tal. E um dos apoiadores, a gente já teve um ranca-rabo que tava lá, que é o Luiz. E, cara, o Luiz tava... Segunda-feira eu ia começar a gravar. E eu tava pedindo muito direcionamento. Sabe, lá, muito relacionamento pra minha mãe. E o Luiz tava lá e todo mundo pau. E já tava acabando. E eu fechei meu olho, tô lá pedindo oração, tal. Eu falei, gente, vem, a gente vai orar pra você. Só que passou um monte de gente indo aonde quem não tinha ido. O apoiador já tava lá orando e tal. Só que comigo ninguém foi. E eu lá no meu lugar, eu falei, alguém pensou que eu já fui e não vai mais. E o Luiz na minha frente. Perto ali do palco, Luiz na minha frente e o Luiz orando também sozinho. E eu sozinho na minha. Só que eu tava orando e fazia assim. Orando e vigiando. Cara, velho. Ia fazer assim. E ele assim, ó. Com a mão tipo assim. Vem, só que ele tava orando e não tava fazendo assim pra mim ir. E eu, cara, eu vou ter que ir lá com ele. Tipo assim, tudo resolvido. A gente não tem nada. Mas sempre a gente tem um pezinho atrás. E, cara, veio uma voz e falou comigo assim, vai lá. Aí eu dei os 3 passos, cheguei lá no Luiz, o Luiz conversando, tá orando, a gente orando, e conversando. E o choro veio e todos nós dois chorando, tal. O Luiz veio na minha orelha. Fala assim, ó. Como é que ele falou? Ele falou assim, o seu projeto não é seu, é meu. Aleluia. De você, eu vou trazer gente pra perto de mim. Amém. Sim. Meu filho, Aí eu não aguento. Aí o coração desmancha mesmo. Aí eu entendi. É o que eu te falei na hora da nossa chamada. Hoje, as coisas que está acontecendo, o projeto que está nascendo aqui, não é meu. É dele. Amém. Entendeu? Ele só tá me te dando pra cuidar. Te dando pra cuidar. Sim.
Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que a gente tem que fazer para a glória de Deus. É por isso que tem que ser o melhor com aquilo que a gente tem. Às vezes a pessoa pensa, não vou fazer porque eu não tenho o melhor. Não, faz com o melhor que você tem. E é engraçado essa questão de ouvir Deus, porque ele tem várias maneiras de falar. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. As várias maneiras e formas que Deus tem de se revelar. Então, a maneira mais objetiva que Deus fala é por meio da palavra. Mas Deus fala através de pessoas, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de uma conversa, Deus fala através de uma situação. A questão toda nossa não é Deus falar, é a gente conseguir entender. Né? Deus, quando fala, ele fala no seu espírito. Uhum. O seu espírito tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. A intuição é essa capacidade que você tem de ouvir Deus sem saber de onde que a voz está vindo. Uhum. É de saber de alguma coisa sem aquele conhecimento vir por meio de livros, por meio de uma informação que você teve externa. Sim. É aquela vozinha que vem na sua cabeça que fala que você assim, vira direita. Uhum. Aí você fala, virar direita pra quê, cara? Não tem que virar direita não, só chega lá na frente, deu ruim. Aí você fala, por que eu não virei direita? Porque você queria entender por que você tinha que virar direita. Entendi. Né? Mas ele fala. E na medida, e isso é muito legal, porque a dinâmica espiritual é completamente diferente da dinâmica física. Porque Deus é assim, quanto mais você o ouve, mais você quer ouvi-lo. Quanto mais você o conhece, mais você quer conhecê-lo. É por isso que o convite da Bíblia é conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus é uma fonte inesgotável. Não vamos chegar no final da vida, Tiago, pode ter 100 anos caminhando com Jesus, você vai chegar no final e falar assim, cara, eu não entendi nada. O que eu tenho são percepções minúsculas, partículas minúsculas de quem Deus é. Porque nós conhecemos de Deus quem Ele se revela, e Deus é grande, Deus não se mostra para qualquer um ou de uma vez, não. Pensa no conta-gotas, Deus vai se mostrando aos poucos. Você vai juntando aquilo ali, aí você vai tendo percepções, a gente não consegue definir quem Deus é. As pessoas falam, não, teologia é o estudo de Deus. Não tem como você estudar Deus. Deus não é objeto de estudo. A teologia é o discurso acerca do que você pensa sobre Deus. Não tem como, não. Então a Atos nasceu há 6 anos. Aí a Atos, nessa transição, tem 2 anos que nós transicionamos, né, de igreja metodista para a igreja Atos. Foi até a proposta do pastor da igreja metodista, que ele dizia assim, se a maioria dos irmãos decidirem permanecer com o Itamar e com a Paula, eles ficam no prédio e assumem todas as despesas. Mas o contrário, a igreja metodista permanece e o Itamar e a Paula vai. Naquele culto especificamente, se eu não me engano, tinha 94 pessoas. Só que a gente não tinha estudo de membros. Tinha muito visitante. Hoje tem quantos membros? Eu não sei bem, mas eu acho que passou já dos 450. Naquele tempo, de membros, a gente tinha uma média de 50, 45, 50 e tal. E ali começou, eu falei, e agora, cara? Só que não foi um negócio premeditado. Porque o que a gente queria fazer era uma transição. Então, vamos fazer uma transição, a gente coloca outro casal de pastor, a gente sai, fica um tempo, e depois a gente começa uma célula, da mesma maneira que a gente havia começado. Só que o pastor havia pensado que a transição não seria interessante, era melhor fazer a mudança rápida, né? Então, assim que aconteceu. Então, a gente não tinha intenção nenhuma de ficar com prédio, a gente não tinha intenção nenhuma de ficar ali. Já era onde é hoje? Era ali, era. Reunia lá embaixo. Lá embaixo. Né? Então, a gente não tinha intenção nenhuma de ficar ali, né? Tanto que, se não é essa proposta dele, eu e Paulo, a gente não estava aqui, a gente ia embora. Porque no meio desse caminho eu recebi um convite. E eu falei, cara, mas como é que eu vou agora? Porque eu acabei de assumir essa responsabilidade, entendendo que foi o Senhor que nos direcionou. Então, na primeira reunião nossa de membresia, para fazer a estruturação, toda a questão administrativa da igreja, nós éramos, se eu não me engano, 25, 26, 27 pessoas, né? E dali começou com toda a pandemia, todos aqueles desafios. Então, o que tem ali hoje é um milagre, né? É um milagre. E nós somos gratos ao Senhor por isso, sabe? Cara, esses 2 anos, como que tá? Cara, como é que é a vida, o pastor, a igreja, esses 2 anos? É uma loucura por conta que eu sou muito intenso, né?
Quem me freia muito é a Paula, Uhum. sabe? Freia no sentido de vai com calma, você tem que ter tempo para cá, porque se deixar, eu entro ali para dentro e fico o dia inteiro lá dentro. Né? Então e a gente tem tido muitos desafios assim. Tem muita crítica, Itamar. Muita. Assim, e como que você lidar com isso? Então, com a consciência do propósito, né? Se você faz alguma coisa, você vai ser criticado. Se você não faz, você vai receber crítica da mesma maneira. Só que quanto mais aquilo que você está fazendo aparece, quando eu falo aquilo, não estou falando que é o Itamar. Não, eu estou entendendo. Porque eu sou a pessoa que mais apareço. Uhum. Mas talvez eu não sou a pessoa que mais faço. Uhum. Então, a crítica vem. Tem gente que vai gostar de você pelo que você é e tem gente que não vai gostar da mesma maneira. Vai olhar pra minha cara e falar, não gostei. Então, isso te machuca? Essas críticas? Cara, como você lidar assim? Se tem um negócio que eu não gosto, é mentira. Uhum. Então, por exemplo, por vez e outra chega, mas o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo. Uhum. E nem averigou para ver se realmente aquela história é verídica, para saber se aquela história é verdadeira, né? Mas faz parte. Eu sempre fui diferente, cara. Sempre gostei de música, fui cantar. Minha mãe sempre me colocou assim no mundo. Uhum. Ela falou, tô aqui, mas pode ir. Uhum. Então, eu chego a um determinado ponto da minha vida que eu não... Hoje eu lido muito bem com crítica. Eu só cheguei e falei, Thiago, mas isso. Eu aprendi o seguinte. Eu estou aprendendo a receber feedback sem ficar na defensiva. O que é isso? Porque atrás também de um pastor existe um ser humano. Isso aí é o grande desafio. Que às vezes as pessoas chegam até você imaginando que não tem um ser humano. Que você não... Que você pode falar qualquer coisa, que você pode... E querendo ou não tem como desassociar. Não. Porque eu entendo o ministério pastoral como um vínculo familiar. Então, se você está sofrendo, eu vou sofrer também. A Bíblia diz que o amor tudo sofre. Então, se um membro do corpo está sofrendo, todo o corpo tem que sentir a dor daquele membro também. Tá lá. Só terminar aqui rapidinho. Aí, quando eu escuto a crítica, eu pondero. Eu falo assim, beleza. Ninguém gosta de ser criticado, né? Mas vamos lá. Será que tudo isso que o Thiago falou comigo está errado? Uhum. Será que eu não consigo? Será que 10% do que o Thiago está falando ele não tem razão? Então vamos ponderar. Deixa eu ouvir outra pessoa. Eu tenho muito o costume de ouvir pessoas completamente diferentes uma da outra. De contexto diferente, de realidade diferente. Então eu vou fazer alguma coisa, dificilmente eu faço alguma coisa sem tomar opinião com várias pessoas. Eu pergunto, Thiago, o que você acha disso aqui? Eu acho que seria legal, tá? Deixa eu perguntar a uma outra pessoa que eu sei que talvez vai falar contra. Deixa eu ouvir o que ela vai falar. Qual é o lado? Porque isso me ampara, porque todo mundo tem ponto cego. Sim. Então você precisa de outros olhos para poder enxergar a situação também. Às vezes você pensa assim, eu tô convicto, mas o outro falou um negócio e você fala, cara, o que conversou comigo? Falou que também teve uma conversa com você e falou, Thiago, conversei no comecinho ali, e falou que teve eu gosto muito dele, porque tem uma visão, assim, muito ampla de tudo, né? Itamar, tem um negócio que a gente tá indo caminhando aqui pro fim, que é um negócio que você me ajudou muito. E eu acho que as pessoas têm que ouvir isso. Porque eu acho que isso é o ponto ali da conexão, sabe? O poder da oração. Antes, eu lembro da palavra que você falou e eu falo toda mão. Quando eu vou falar lá na igreja, eu falo sempre, falo sempre isso. Que um dia você falou assim lá, quando você pede em qual intensidade? Você mais pede ou mais agradece? Aí você falou sobre a gente pedir com vontade mesmo.
que você quer, o que você pede é realizável? Não é? Um monte de gente começou a rir. Às vezes você quer pedir um negócio que não vai dar pra fazer agora. E no dia eu falei, cara, o que eu peço... eu falei, o que eu quero é realizado. Só que eu não peço. Eu não faço oração fazendo esse pedido. E de lá pra cá eu comecei a bater o joelho no chão. Hoje, que foi um dia de tudo falando, não vai. Eu falei, não, bati o joelho no chão. Eu falei, vem comigo. Tô precisando do seu hoje. Entendeu? E esse poder da oração? Esse poder de, às vezes, a gente mais do que agradecer. Fala pra mim. Cara, a gente tem trabalhado a dinâmica lá na igreja agora, esse ano, porque cada ano a gente coloca um tema para a igreja caminhar em cima daquilo, né? Então, no primeiro ano de Atos, a gente trabalhou o tema enraizados, que é crescer para baixo, de criar estrutura. O segundo tema, que foi o ano passado, foi o segundo ano, que é o ano do cuidado, cuidar dessas raízes que foram alicerçadas. E agora, esse ano, é o ano do crescimento. Só que eu tenho trabalhado o crescimento em duas dinâmicas. No primeiro semestre, a gente tem trabalhado o crescimento para dentro. O crescimento em Deus, o crescimento nas disciplinas espirituais, o crescimento na comunhão com Deus, na vida com Deus, experiência com Deus. Então, as palavras têm sido muito intencionais nesse sentido. Tanto que a gente está numa série agora, que é que você fez menção, sobre crescer nas disciplinas espirituais. Então, o reino de Deus ele é regido por princípios, por disciplinas, né? Então, nós temos algumas que são básicas, como oração, como leitura da palavra, como jejum. E eu percebi a necessidade da igreja voltar para esse princípio. Então, na igreja eu tenho gente que caminha há muito tempo com Jesus, eu tenho gente que caminha há pouco tempo com Jesus, eu tenho gente que está começando a caminhar agora. Então, o meu desafio é equilibrar todo mundo. Esse equilíbrio vem do púlpito. Então, o púlpito é o lugar que eu tenho, é como se o púlpito fosse um grande gabinete pastoral, e ali eu tenho a oportunidade de conversar com todo mundo, através daquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração. E a oração é a ferramenta base. Só que às vezes a gente cria tantas coisas quanto a oração. Se você pegar a palavra oração e definir no português, é conversação. Oração é conversar. Só que nós criamos bloqueios, pensando, não, mas como é que eu vou falar com Deus? Você vai falar com Deus como você fala com o outro. As pessoas criam tanta dificuldade. Jesus fala com os fariseus assim, olha, que eram os religiosos da época deles. Fala assim, olha, vocês não entram no céu e vocês impedem os outros de entrar. Vocês criam coisas que nem vocês fazem e os outros também não vão conseguir fazer. Se vocês que são os religiosos não cumprem da maneira que tem que ser feito. Então, oração para mim é coisa simples. É básico. Não é? Então, para mim, não existe uma oração mais poderosa do que a outra. Para mim, não existe alguém que está mais perto de Deus do que o outro. Uma vez você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita dentro de todo mundo. A oração do pastor não é mais poderosa do que a oração de outras pessoas. Pastor, mas por que não ensina isso? É porque isso não dá lucro. É melhor ensinar para você que a minha oração é mais poderosa, que eu vou te prender. Sim. Do que te libertar. Então, o que vai contar no grande dia não são quantas pessoas que eu ganhei, são quantas pessoas que eu emancipei. A conversa do quê? Você entendeu? Então, vamos orar para todo mundo. Se você aprender que a sua oração é tão poderosa quanto a minha, rapaz, você não vai precisar de mim ir lá orar para alguém que está enfermo, você vai ir orar para ele no meio da rua e vai ser curado. O que torna a oração poderosa não é quem ora, é no nome de quem se ora. Sim. E nós oramos no nome de Jesus. Então o poder não está no Itamar. Itamar é gente simples, gente comum. O Tiago é gente comum. O poder está no nome de Jesus. Só que aí Deus pega quem? Esse é o grande desafio que a gente tem, que a gente não pode ignorar. Deus pega aqueles que não são Itamar e Tiago, começa a usar aqueles que não são, e agora aqueles que não são começam a pensar que são alguma coisa. Não, mas peraí. Tudo que está acontecendo é Deus que está fazendo. Não tem nada a ver com a gente, não, mãe. Eu não posso querer assumir mérito nenhum diante disso e pensar que eu sou mais importante do que o... Não. O grande desafio que a gente tem é manter o coração, a visão, o nariz alinhado, sem arrebitar. Então, a oração é o meio pelo qual Deus se manifesta. Sim. Então, é conversa. Deus, vamos conversar? Cada um na sua individualidade. E é um negócio legal, porque a oração, ela reconhece que Deus é a fonte. Porque quando você ora, você não ora para tornar Deus conhecido o seu problema. Deus já sabe. Você ora para você saber que Ele sabe. Sim. Só que a oração também é dependência. Quando você ora, você está dizendo, eu não posso.
Eu vou te falar, se tem um negócio que Deus não resiste é quando ele escuta a expressão assim, pai, eu não aguento, eu preciso do Senhor. A Bíblia vai dizer, Tiago, que a força de Deus ela se manifesta na nossa fraqueza. Deus não usa homem forte. Isso é... Deus só usa Isso aí gente você fraca. bateu, porque no dia do negócio da minha mãe, eu usei essa palavra. Eu lembro que eu liguei pra minha ex-mulher, a mãe da minha filha, e eu falei assim no corredor: pelo amor de Deus, você sabe que isso aí eu não aguento. Porque eu já tinha perdido meu padrasto há 2 anos atrás. Já tinha sido criado sem a figura do pai, mas eu tive meu padrasto muito como essa figura. Como essa figura, uma pessoa maravilhosa. Não é porque morreu, não, porque era uma pessoa maravilhosa. Então, essa foi a frase que eu falei: sem minha mãe eu não aguento. Só que aí você sabe o que você aguenta? É porque você tem uma força maior. Tiago, Deus tem dores na nossa vida. Eu sei a dor de perder um pai. E eu não sei a dor de perder uma mãe. E eu não sei a dor de perder um filho. Que é terrível. Eu fiz um fúnebre agora recente. É antinatural o pai e a mãe enterrar o filho. Eu não sei a dor, não tem nem nome para isso. Qual é o nome que você dá para uma mãe que perde o filho? O filho que perde o pai, perde a mãe, é órfão. Né? O marido que perde a esposa é viúvo, dá a mesma sorte. Agora, que nomenclatura? Não tem. Tem coisas que a gente vai vivendo, que a gente vai perdendo, e aquilo que a gente vai perdendo, a gente vai se agarrando mais em Deus. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de você. E é Ele que fortalece. Tem crises, tem dificuldade, Tiago, que você já passou na sua vida, que você pensou, não vou sair dessa. Olha onde você está hoje. Porque o poder de Deus, ele se manifesta quando eu digo, eu não consigo. A oração não é para quem pode. Quem pode faz. A oração é para quem não pode. A oração é para fraco. É por isso que a gente ora. Eu não posso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não dou conta. Preste atenção. Se dependesse do Itamar, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Não depende de mim. Não é uma figura, não é uma obra personalista. Não é o abnegado, um homem abnegado. Não. É Jesus. Que de maneira que o seu Itamar for removido, a obra continua do mesmo jeito. Ele é a fonte. Então a gente precisa aprender. Só que é uma luta interna, que a gente pensa assim, não, mas peraí, eu consigo fazer. Não consigo. E tem gente que agradece demais, né? E que é um fato. Aí tem gente que pensa assim, não, eu só agradeço pensando assim, eu sou um bom filho. Não. Você está deixando de receber o que Deus tem para dar. A Bíblia fala, pede que você recebe. Então, vamos desfrutar disso. Vou ver aqui as perguntas. Eu queria que você me falasse o seguinte. O que é a família Atos? Cara, eu vou te falar. Porque ali... Eu sou suspeito de falar, né? Gente, eu sei que nunca foi. Eu não tô aqui só falando pra você. Eu tinha ido 2 semanas, você me chamou pra conversar, eu e a Thalita. E eu falei, lá vem. Só porque eu gostei da igreja, eu não vou poder ir mais. Aí você falou, não, eu só queria conhecer. Aí eu saí falando um monte de coisa pra ver se ele ia recriminar. E eu sou muito tipo assim, ó, eu olho pra você pra ver se você vai me incriminar. Falei tudo. Ele falou, gostei. E, gente, quem nunca foi, lá é um negócio muito doido. Tá? O pessoal lá não pensa... Fora do convencional. Cara, a recepção é um negócio assim que você fala, cara... É você que pensa isso tudo? Como que é a família Atos? Como que é aquilo ali? Então, enquanto isso, eu vou olhando aqui as perguntas. A igreja é um conjunto. A igreja não é um sonho de uma pessoa só, né? A igreja é um sonho de muita gente. Então, ali a gente tem muita gente pensando. Então, eu acredito que tem muita coisa que Deus vai colocar no meu coração, mas tem coisa que vai vir pronta. Né? Então, a gente vai pensando, a gente inspira em outros lugares, a gente... conversa, e tem coisa que surge assim, por exemplo, a questão do boas-vindas lá. Essa questão do boas-vindas, da recepção que você fala ali da entrada, é isso? Teve um dia que eu falei, cara, peguei os supervisores e falei, não, vamos ficar no boas-vindas manhã e noite. E a gente gosta de uma bagunça. Ficou eu, ficou Paula, ficou Neumar, ficou Ramile,
Ângela e Diógenes ficaram na diaconia, e foi uma maneira que a gente teve de honrar as pessoas que servem na igreja, o servindo. E o trem virou uma bagunça, e o pessoal do Bozinho falou, rapaz, não pode ser menor do que isso agora não, menos do que isso não, nós vamos levantar esse negócio. Então, se você chega ali meio brocochô, você recebe ali um ânimo, você fala, cara, vou estar animado, o culto já começa ali, o culto começa lá na recepção do parque, quando alguém te recebe lá no seu carro, o pessoal devidamente uniformizado e tudo. Então, são coisas que a gente vai pensando junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que você acha? E é uma família mesmo, todo mundo ali tem voz. Eu gosto de ouvir. Não quer dizer que tudo que a pessoa fala vai ser feito. Mas eu pondero muito. E eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer que foi a outra pessoa que fez. Me perguntaram aqui na internet aqui, por que Atos? Ah, tá. Atos, né? Esse nome Por que o nome da igreja é Atos? Ele veio até da Paulo. Um dia, nessa transição toda, a gente não esperava que seria do jeito que foi. A gente não tinha nome, a gente não pensou nada, igreja. Porque a ideia era a gente se desvincular e ficar quieto 6 meses, 3, 4 meses, 5 meses. Mas aí agora a gente está com a igreja e o que a gente vai... Qual que é o nome? Aí nós fizemos uma reunião com os remanescentes e tal, e aí sai de tudo, né? Aí um dia a gente, no carro, eu e Paulo, a gente pensando, Paulo, e o nome da igreja? Então, porque a igreja, ela não abre, a igreja nasce. Né? A igreja... E a Paula falou assim, Atos. Eu falei, Atos. Eu fiquei assim, Atos. E eu falei, Atos, como é que vai sonorizar isso? Atos. Se você for no Google agora e colocar assim, qualquer nome de igreja que você quiser tem no Google. Não existe uma ideia. Só se o cara tiver uma revelação revelada das revelitudes, mais louca. Não tem. Aí colocamos Atos. Aí por que Atos? Atos primeiro porque é pequeno. Você vai estar onde? Estou na Atos. Estou na Atos. Beleza. Você vai falar, eu estou lá na igreja Atos. Porque a igreja não é um prédio, né? A igreja são pessoas. Estou lá na Atos. Então o primeiro motivo é porque é pequeno. Segundo motivo é porque é bíblico. Sim. Tem um livro na Bíblia chamado Atos. E o terceiro motivo é porque a igreja que nasceu em Atos é a referência para nós. Que é a igreja do primeiro século. Que é a igreja que a gente quer se parecer. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja saudável. Então, uma igreja que tinha tudo em comum, uma igreja que ajudava uns aos outros, uma igreja que vendia suas propriedades quando o outro tinha uma necessidade e não conseguia suprir, uma igreja que partilhava o pão, que vivia em comunhão. Sim. Nós ainda estamos distantes disso, mas é o modelo ideal que a gente quer chegar. Então, esses são os 3 motivos do porquê do nome Atos. Porque é pequeno, é porque é bíblico e remete à igreja do primeiro século, que é a igreja que a gente quer se parecer. Entendi. Cara, vamos aqui pro final. Só tenho que te agradecer, porque... Cara, desde quando eu pensei no podcast, antes da gente fechar, eu e o Sérgio, quando eu fui na igreja, eu vi você a primeira vez, eu preciso desse cara lá. Eu lembro que você comentou. Eu preciso desse cara. É a realização de um sonho você tá aqui hoje comigo, tá? Porque, como eu te falei, você está me ajudando, você está sendo um instrumento de muito crescimento para mim. Sim. E eu quero isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas que eu levo, as pessoas que estão vendo hoje, sim, que as pessoas entendam o porquê que a gente tem que estar perto todos os dias de Cristo. Por que a gente tem que ser sincero com você mesmo. Sim. É a história que eu não consigo sem você. E às vezes pra gente entender isso, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de oração. Sim. Entendeu? Hoje já foi um aprendizado pra mim. A Thalita tava louca. A Thalita queria até sair do serviço mais cedo pra vir. Não, amor. Queria ir. Um abraço, Thalita. Então, cara, ela que me levou. Não pra Atos. Eu tinha acabado de perder meu padrasto e ela começou a mandar louvor. Eu lembro que meus amigos falaram, não, daqui a pouco tá gritando aleluia, que você só tá ouvindo louvor. Profetizar. E tá sendo assim, todo dia uma surpresa diferente.
Não todo culto, tá, gente? É todo dia. Você já falou que você era bom de bola. Pra gente terminar, a gente vai fazer um bate-bola. Você era bom de bola mesmo? Cara, bom... Não, porque eu não virei jogador, né? Mas tem muito jogador aí que é bom, né? era bom e não virou jogador. Eu tenho... Na Rapaz. época minha, tinha o Everton Maradona. Você já jogou contra ele? Everton Maradona. Ele chegou como profissional do Atlético. Ele jogava pra caramba. Eu já ouvi falar. O Everton era muito bom. Tem muito nego futebol de várzea, muito nego bom. Não, e o Everton ele foi, só que ele não conseguiu firmar um time grande. E às vezes a gente não é porque a gente é muito bom que a gente vai chegar ao profissional. Tem a ver com muitas coisas, né? É outra coisa. Então nós vamos fazer um bate-bola. Bora lá. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Sim não ou precisa não? ser em uma palavra, não. Beleza. Pode falar o que vem no seu coração, tá? Um sonho. Tornar Jesus conhecido. Seu maior medo. Me afastar de Jesus. Um arrependimento. Não ter largado tudo antes. Minha prioridade é Deus e minha família e o propósito que Ele me deu. Cara, é só porque você falou aí, bateu aqui. Tornar Deus conhecido. É uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, que era conhecê-lo e torná-lo conhecido. Meu Deus do céu. Você me pega nesses negócios, tá? Você me pega. Vou ser bem sincero. Tornar Deus conhecido. O que é inegociável pra mim? Inegociável para mim é santidade, caráter, o meu testemunho diante de Deus, diante da igreja e diante da minha família. Isso para mim eu entendo que tem duas coisas, que uma é legada, a outra é herança, né? Eu falo isso com as minhas meninas direto. Hoje a Clarice entende mais isso. Eu falo, Clarice, o Thiago, eu tenho um negócio claro para mim, eu não fui chamado para ser rico. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Isso daí é um negócio acertado no meu coração. Eu não tenho... Você fala comigo assim, qual é o grande sonho que você tem? Cara, eu sou simples. De verdade, simples. Eu falo isso com as minhas meninas. Eu falo, Clarice, se eu quisesse ficar rico, eu ia fazer qualquer outra faculdade. Eu não ia mexer com teologia, né? Mas eu falo assim, olha, a minha maior responsabilidade não é deixar para vocês bens. Se isso puder acontecer, glória a Deus, que eu fico mais tranquilo. Mas a minha maior responsabilidade é ensinar vocês a amar Jesus acima de qualquer pessoa. Porque Jesus é a única coisa que a gente tem. Tiago, a gente mudou para Lagoa Santa, a gente não tinha nada. A gente continua não tendo nada. A gente mudou para cá na cara e na coragem. A gente mudou para cá para morar numa casa emprestada durante um ano. Nessa casa, a gente morou emprestado na casa do Gilberto e da Érica. Eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Nós não pagamos nada lá. Não pagamos aluguel, não pagamos luz, não pagamos água. E eles nos ajudaram muito, até com coisas de comer durante esse um ano, assim, coisas que ninguém sabe. Depois desse um ano, a gente foi e fomos morando, né? E hoje, tudo que a gente não tem, né? O que a gente tem vivido hoje é o que a igreja tem nos proporcionado. Deus é por meio da igreja, né? Mas o que eu ensino para as meninas, lá em casa a gente é muito bem definido nisso, é que o que tem que ficar é o legado. A riqueza é o que eu deixo o legado é o que eu deixo dentro. Então, é o que a minha mãe conseguiu me passar de caráter, sabe? De ser homem. Então, eu preciso ser homem.
preciso amar minha esposa e preciso amar minhas filhas. Então, para mim, isso aí é... Eu vejo muito de mim em você. Assim... A gente vai errando, mas quando a gente tem um fruto que é um filho... Você tá doido. A minha filha, cara, é uma menina assim, abençoada, uma menina que é um presente assim, carinhosa, tudo. E eu sempre, o que eu falo com ela, a filha, a mãe dela fala assim, quando tem que pedir alguma coisa cara, vai, pede seu pai, que é o pai que tem dinheiro. Aí eu faço esforço, vou lá e dou e falo assim, filho, sabe por que eu te dei? Porque você é uma menina maravilhosa. Porque tudo que a gente corre atrás, a gente tem uma recompensa. Vai chegar uma hora que eu não vou precisar te dar as coisas. Porque se você continuar do mesmo jeito que você é hoje, você vai só colher coisas boas. A minha filha fez um negócio bem pra trás que eu fiquei assim... eu já contei num episódio aqui, tinha um mendigo numa frente de uma padaria e eles chamaram a polícia pra tirar o mendigo. A minha menina foi pra cima da polícia, véio. Você não pode fazer isso com ele. O que ele tá fazendo? Não tá fazendo nada com ninguém. E aí eu vi, você vai, essa menina tem muita coisa de mim. O senso de justiça. Tipo assim, não queria saber se ele tava... Por ele estar numa parte vulnerável, numa coisa vulnerável, ela falou, vocês não têm direito. Aí eu vi, sabe quando você vê o coração da pessoa? Uhum. Falei, velho, ela tinha 7 para 8 anos. Falei, cara, olha o presente que Deus me deu. E olha minha menina, tem dia que fala, cara, como que eu consegui? Primeiro que ela é linda. Como que eu consegui fazer? Família. Então, família é a base. Eu sempre brinco que quando Deus quer abençoar alguém, ele dá um filho, né? Lá em casa a gente não sei. Às vezes as pessoas pensam assim, mas isso é muito fechado e tal. Quando eu subo em cima do púlpito ali, de fato eu me transformo mesmo. É o meu lugar. Eu falo, cara, eu tô no lugar que eu tinha que estar. Ali eu me sinto à vontade, mas dentro de casa a gente procura ser muito amigo das meninas, a gente procura brincar demais. Não consigo fazer tudo que elas querem, né? De desejo de ter ou de ser, mas eu não consigo me ver. Você tá doido? Essa aqui eu vou deixar por último. Morro de rir quando? Cara, quando eu conto piada sem graça. Cara, pouca coisa me faz rir com força. Eu fico rindo de coisa muito sem graça. Muito. É mesmo? Você conta piada sem graça? Nossa, demais. Teve uma piada que eu contei lá no culto, que o pessoal julgou na internet. Tem uma página na internet que chama Worship Files, que é os vacilos que dão nas igrejas, né? Uhum. Eu contei uma piada lá sobre Naum, barbeiro. Uhum. Aí eu falei que o Naum é o profeta que quando ele vai no corte de cabelo, o barbeiro já sabe qual que vai ser o corte. Aí o barbeiro pergunta qual que é, aí ele responde, Naum. Rapaz, alguém pegou esse vídeo e jogou na internet, mas eles me crucificaram lá. Não sei, eu acho que esse vídeo já teve mais de 800 mil visualizações. É mesmo? Me crucificaram. Não, mas você contou isso em 2 meses? Eu não lembro. Eu lembro. Você lembra? Não, só se você já fez mais. Não, mais foi lembro. agora na série Sala de Espera, ué. Ué. Eu falei você sobre fez. Abacuque, Eu lembro que você fez. Me arrebentaram. Que é moleque. Que é palhaço. Que não tem Bíblia pra pregar. É porque eu não entendi o contexto. Pegou lá 30 segundos. 30 segundos. Né? Mas. A importância de um corte, né, Sérgio?
A importância de um corte. Mas eu levei de boa, tranquilo, né? E um tanto de ovelha subiu lá, me defendeu, falou, vocês não conhecem, não sei o quê. Mas aí eu gosto muito de uma piada sem graça. Coisas, nossa, eu fico rindo sozinho. O que me deixa mais triste? A injustiça. O que eu gosto mais em mim? Falar é complicado. Mas eu acho que é esse coração. Deixa o homem falar, deixa o homem falar. Não fala o pastor, não. Eu acho que é esse coração de sempre pensar no outro primeiro. Às vezes isso me prejudica muito, sabe? Minhas ovelhas. É o selo do meu ministério. Não ia existir Itamar e Ana Paula se não tivesse as ovelhas. Uma palavra que te define. Cara, o maior desafio de tudo é Itamar. Alguém me perguntou um dia, falou, qual que é o maior desafio que você tem no ministério? Eu falei, sou eu. Sou eu. Então, me define é desafio. Itamar por Itamar? Um cara simples, um cara que o povo fica doido, mas que não come carne de boi. Você não come? Eu falo que eu sou barato. Né? Você sou barato. Caralho. Não como não. Kiki, prefiro um ovo. Vamos chamar ele pro churrasco. Não, o Kiki, eu fui lá na casa dele lá, ele teve que fazer foi porco lá. Né? Mas Itamar por Itamar é um cara simples. Eu acho que as coisas são simples, precisam ser leve. Né? E quanto mais natural, para mim melhor. A última. Deus é? Essa é a definição. A melhor definição é essa. Deus é. Ele não passa a ser. Ele é. Ele é autoexistente em si mesmo. Ele é poderoso. O Salmo 46 começa dizendo, Deus é. Não tem como. Gente, eu só tenho que agradecer você por tudo que você está fazendo na cidade que eu moro. Você começou agora, então sim, tem que agradecer. Tem que respeitar quem está mais tempo aí. Na cidade que eu moro muitos anos, queria agradecer a pessoa que você é. Cara, se eu for falar uma coisa com você, você tá muito perto do que você quer e muito longe da onde você vai chegar. Amém. Amém. Se for pra... Falei uma coisa que eu pensei aqui agora, tá? Uhum. Eu recebo. Porque a gente tem que lidar muito com vaidade quando a gente é bom. Isso é o desafio. O brasileiro tem o negócio de sempre dar o de coitadinho, esperar o outro elogiar. Uhum. E você como um líder, é muito difícil você falar, eu sou bom nisso. Ou qualquer coisa, quando a gente joga pra cima. As pessoas julgam. Sim. Entendeu? O senso de justiça cada dia fica mais... Aguçado, ainda mais com a internet. Então, eu só tenho que te agradecer, cara. Por você ser essa pessoa, por você estar na minha cidade, por você fazer dos nossos domingos um encontro bem impactante. Eles vão falar com você, quando você sobe ali, fala graça e paz. Eu falei, sei lá, vem. Lá vem, ele não sabe o que vai fazer com a gente. Então, só tenho que te agradecer. Aonde a gente encontra o Itamar? Redes sociais, contatos, os cultos, fala pra mim aí, onde a gente encontra. Eu quero primeiro agradecer, né, pela confiança. Eu tenho uma palavra que é graça. A graça de Deus é quando Deus faz algo para alguém que não merece. Eu não mereço viver o que a gente tem vivido, eu não mereço ouvir esse testemunho que você falou a meu respeito. Isso só tem acontecido por causa de uma coisa, por causa de Deus. Então, se tirar Deus da equação, tudo ruim, tudo cai, tudo quebra. Então, eu que sou grato a Deus pela cidade de Lagoa Santa, eu sou grato a Deus pelas pessoas que têm acreditado naquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que isso não vai parar aqui, isso vai crescer, isso vai tomar proporções muito maiores. E a minha oração é que a gente perca mesmo o domínio de tudo, que a gente perca o controle de tudo. E a minha oração tem sido, Deus, eu não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo.
Então, que o Senhor continue fazendo, né? Então, obrigado pela confiança de me trazer aqui, que isso seja bênção na vida de tantas outras pessoas. Obrigado pela sua amizade também. A minha oração é que você continue sendo esse canal ainda muito mais poderoso. Existem tantas pessoas, tantos Tiagos por aí que precisam te encontrar, né? Existem tantas pessoas que estão orando agora, Deus manda alguém aqui para me ajudar. E tem lugares que você vai chegar, Tiago, que eu não vou. Tem pessoas que você vai tocar que eu não vou conseguir tocar. Tem pessoas que você vai falar que eu não vou conseguir falar. E que Deus te use de maneira poderosa. Essa é a beleza do corpo. Essa é a beleza da igreja. Que Deus não manipulou, Deus não fez exclusividade com ninguém. Deus não está preso a uma placa, a uma pessoa, a um título. Deus não está preso a um... Não. Deus, ele se manifesta através de quem tem o desejo de ser usado por ele. E que isso cresça no seu coração. As pessoas me encontram... um negócio que eu tenho até que me despertar mais para essa questão das redes sociais. Às vezes eu sou muito trabalho. Eu te ajudo. Mas eu acho que é @Itamar_Atos, meu Instagram. Né? Procura aí, gente. @Itamar_Atos. Tem o Instagram da igreja, que é Atos Igreja. Tem o canal do YouTube. Né? Nós temos o... Como é que chama lá que passa os Atos News. Não é... O aplicativo do celular? Sim, o aplicativo da Atos. Não, o outro lá é... A rádio. Não, todo mundo escuta música, como é que chama? O Spotify. A gente tem lá o Spotify também com todas as mensagens. Boa parte das mensagens ministradas na igreja também. Pode assistir, lá no caso é escutar, assistir no YouTube, né? Então seja abençoado, compartilhe. Todo domingo tem... O culto da noite, das 18 horas, ele é transmitido ao vivo e ele fica gravado. Aí quando é na terça-feira, o Mateus faz a edição, aí fica só a mensagem. Só a mensagem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para terminar, eu gostaria que você fizesse uma oração. Bora. Para a cidade. Para a cidade de Lagoa Santa e região metropolitana. Amém. Que é algo que a gente, no começo, a gente quer atingir. A gente sabe que Deus vai fazer propósito. Vai já fazer fez, coisas. né? A gente já está em outros lugares. Mas o propósito original é Lagoa Santa, que é a nossa Jerusalém. A nossa igreja, o nome é Atos, o slogan é Atos, uma igreja que ama a cidade. Então nós queremos e sabemos que não vai faltar a oportunidade de demonstrar o amor. E quando eu falo amar a cidade, não é só amar as pessoas, a estrutura física. A igreja vai poder cooperar muito. Né? A gente tem se preparado para isso, para cooperar para que Lagoa Santa se torne uma cidade melhor, para criar os nossos filhos, para estabelecer moradia, família. Amém. Né? Eu creio nisso. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te louvamos por essa conversa de edificação, como fui abençoado por poder estar aqui. E eu peço ao Senhor que o Senhor use isso de alguma maneira para abençoar tantas outras pessoas. Nós oramos pela nossa cidade de Lagoa Santa, oramos pela prefeitura, oramos pelas pessoas que têm autoridade nessa cidade. Que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, entendimento, para que eles possam conduzir a cidade da melhor maneira possível. Eu oro pelas igrejas de Lagoa Santa. Eu abençoo os pastores dessa cidade, que cada um viva aquilo que o Senhor tem preparado, que cada um desfrute daquilo que o Senhor tem, ó Deus, os preparado para isso. Abençoo cada membro, cada morador da cidade de Lagoa Santa, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada ancião, nós abençoamos no nome de Jesus. Ó Pai, pedimos ao Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, nos dê uma visão pela Tua, nos faça enxergar Lagoa Santa assim como o Senhor enxerga, nos faça amar Lagoa Santa assim como o Senhor ama, nos faça ver essa cidade da maneira que o Senhor vê, nos dê um profundo amor por essa cidade, para que possamos aqui edificar uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, que ela seja um canal de cura, de transformação e de salvação para tantas pessoas, para a glória do Teu nome. Eu abençoo esse podcast, eu abençoo o Tiago, ó Deus, que o Senhor continue usando, ó Deus, de maneira tão poderosa a vida dele, seja aqui, seja na barbearia, ó Deus, que ele seja um canal do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Siga o nosso canal. Tem o nosso Instagram. Vem cá, vamos conversar. YouTube, TikTok. E a gente encontra no nosso próximo episódio, que vai ser surpreendente.
Gente, beijo do gordo. Vem cá. Vamos conversar? Amém.